Olá, alunos da Univesp. Então, retornamos aqui à última videoaula desta semana e, como prometido, nós vamos fechar esse assunto, né, de análise de retorno de investimento e com essa frase aqui, ó, gestão baseada em valor, né? E a gente comentou na videoaula anterior que o objetivo do gestor, do administrador, né, é agregar valor à empresa e não necessariamente lucro e fluxo de caixa que são consequência. Então, você tem que agregar valor. Tá? Espero que vocês tenham refletido sobre todos aqueles conceitos. Na verdade, se fosse uma aula presencial, a gente levaria aí 3 semanas explicando com calma, né? Mas nesse ritmo, essa dinâmica, vocês conseguem fazer isso com mais efetividade. Então, vamos em frente. Então, vocês viram o caso da Ciara Chandri, né? Eu escrevi esse caso em homenagem a 2 amigos, o professor Ariovaldo e o professor Alexandre, né? No artigo vocês veem. Então, aqui reclassificamos as demonstrações contábeis, aqui a DRE, né? Fizemos aquele monte de análise, né? Então, o custo de capital de terceiro, vocês lembram, né? Foi 8,8, o custo de capital próprio foi 15,6, o custo ponderado, como tem aqui 22,5% e 77,5%, então o custo ponderado é 14, 14,1%. Né? Aí, para ver se a empresa é viável, vamos calcular o ROI deu 18, então deu 18, então a empresa é viável, porque ela rende mais do que custa, tá bom? 18, 14, então aqui tem aquele spread, né, que é o RROI, o resíduo ao ROI de 3,9, como mencionamos, é oportuno lembrar, uma empresa que tem um ROI de 50%, se tiver um custo de capital de 51, ela não é viável. Tá bom? Então, você tem que avaliar, na verdade, o spread, né, o valor agregado, é isso que a gente chama de gestão baseada em valor. Aí calculamos o EVA, que é aquele lucro gasoso lá, né? Aí o valor presente dos EVAs futuros, o MVA, né? Chegamos em 213, e o valor da empresa, então, ela vale 10, né? Ela vale 10 aqui. Então, ou seja, ela custa 8, mas ela gera os EVAs futuros, que é o MVA, né? De 2.213.000, então o valor da empresa ela vale 10 milhões, ela vale mais do que custa. Então, mesmo que a sua empresa não seja de capital aberto, o ideal seria que vocês calculassem, fizessem essas análises. Não, a nossa empresa, eu investi 100 mil ou 100 milhões e ela vale o quê? 300. É isso que acontece com pequenas e médias empresas, as grandes também no começo, depois estabilizam, né? Então, é a gestão baseada em valor. E essa gestão baseada em valor, ela considera as expectativas futuras. Vocês vão ver aí na última aula, né? Na penúltima semana, que envolve muitos aspectos aí, tá bom? O lucro gasoso, espero que vocês tenham lido, né? E eu trouxe um quadro aqui, né? Tá pequeno, né? Mas vocês têm acesso ao material, né? Essa lista eu fiz na virada do século, ou do milênio, né? Por isso que eu mantenho até hoje. Eu peguei as 1000 melhores empresas dos Estados Unidos. Quem era número 1? É a Microsoft. Hoje não é mais, né? Não sei se a Apple, vocês confirmam lá, né? Procuram na internet. E a Ford? Olha, a Ford está aqui embaixo, né? Então, vamos analisar essas 2 empresas. Vamos ver se eu tenho detalhado. Eu tenho sim. Não, vamos olhar aqui, ó. Primeiro, a Microsoft. Quanto que ela investiu até hoje? Lembra aqueles 8 milhões que a gente exemplificou? Ó, o total capital, ela investiu 20 bilhões de dólares, 20,034. E a Ford? 74 bilhões de dólares. Quanto que é o ROI da Microsoft naquele período? Olha, pessoal, 51,78%. É por isso que até o governo interviu, né? Uma empresa muito lucrativa. Imagine a Apple hoje, né? E a Ford, 16,6%. Por que eu estou comparando com a Ford? Porque quando começaram a fazer essas análises, gestão baseada em valor, das 1000 empresas, quem era número 1 e número 2 sempre? Ford e GM. Às vezes invertia a situação, Ford e GM. Aí veio, alguém publicou esse tipo de análise, gestão baseada em valor, a Ford e a GM caíram para que lugar? Se eu pedir para chutar, vocês vão acertar. Ela caiu para 999 e milésimo, última e penúltima. Por quê? Eram empresas, você lembra que eu falei, a função do gestor é agregar valor e não lucro, e não dinheiro, fluxo de caixa?
era uma empresa que tinha os maiores faturamentos, os maiores ativos, os maiores caixas, não sei o quê, mas era uma empresa que destruía valor e não agregava valor. Tá? Então aqui ela tem um EVA, então você vê que a Microsoft 51,78 de taxa de retorno, mas tem que comparar com o custo de capital, 12, o custo de capital da Ford é 8. Por que a Microsoft é 12? Porque tem risco maior, tem volatilidade maior. Aí o ROI aqui, ó, dá quase 40%, o EVA 5,79, quase 6 bilhões de reais de EVA, ou seja, o dinheiro que sobra, que está agregando na empresa, depois de pagar todo mundo. E o MVA, 629 bilhões de dólares. Só a título de curiosidade, nesta data, o PIB brasileiro era 500 milhões de dólares. É claro que tem que avaliar a inflação, poder aquisitivo da moeda, política fiscal, né? Mas assim, tem lógica, pessoal? Uma empresa americana valer um Brasil, uma Argentina, um Paraguai e uma Bolívia junto? Né? Então, esse era o valor da Microsoft. Então, quanto que valia a Microsoft na época? Ela investiu 20, o MVA 629, então o valor de mercado dela 649,504, 649 bilhões de dólares. E a Ford, 138 bilhões de dólares. Tá? Então é isso que vocês acabaram de ver aqui, né? E depois vocês reflitam com calma, né? Para entender. E se eu perguntar para vocês, quem é empresa de nova economia, né? Quem é empresa de velha economia? Então aí você pode separar aqui, a Petrobras é de velha ou de nova? A Apple é de velha ou de nova? Né? Então vocês jovens aí, geração Z, Z+, né? Vocês têm muito o que fazer nesse nosso mundo, né? E velha e nova economia, vocês já responderam. E quais seriam essas empresas da novíssima? Novíssimas são os ESG, que a gente vai abordar na última aula, tá bom? Você viu o método fluxo de caixa descontado, que é essa fórmula aqui da tabela Price. E você vai ver rapidamente agora, pessoal, uma outra forma de fazer o valuation das empresas. Eu vou trazer para vocês. Só que ao invés de basear no método FCD, fluxo de caixa descontado, vai até cair na prova, tá? Vocês vão usar aqui, se basear em preço de ações. Aqui no Brasil a gente usa mais o FCD. Até por quê? Porque poucas empresas são de capital aberto, e mesmo quando você pega para o Banco Itaú é capital aberto, mas é uma empresa familiar. Né? Quem tem o poder, a maior quantidade de ações, são a família. Então, é aberto entre aspas. Não é uma empresa que tem suas ações pulverizadas. Você pega o mercado americano, o capitalismo, né? Então você pega lá. Lá, as pessoas não esperam que o governo vá pagar uma aposentadoria. Então, pega uma aposentadoria privada. Então, quais são as maiores empresas lá dos Estados Unidos? São os fundos de pensão, que são investidores, né? Investimentos ali. E quem compra os papéis, as ações, os títulos, as debêntures, etc., dos fundos de pensão? A população, para garantir a aposentadoria. Então, quem que é dono da maior parte das empresas, mais da metade das empresas brasileiras? São as pessoas. Então, o capitalismo, os Estados Unidos, por maior absurdo que pareça, é o capitalismo mais socialista que existe. Né? Agora, aqui no Brasil, nós temos muitas empresas de capital aberto que é familiar. Né, que é daquela família. Então, vamos em frente para ver essa outra forma. Então, assim, vocês vão ter o primeiro contato, mesmo que esqueçam, não tem problema, é até bom, depois vocês vão relembrar, vocês vão ler até aprofundar. Né? Então, em função do preço de ações. Então, vamos supor o seguinte, que a cotação da ação dessa empresa é 1,20. E valor patrimonial é R$1, $1, R$1. A cotação, vocês sabem, né? É só olhar na bolsa lá. E o valor patrimonial nada mais é do que pegar o total do patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações. Então, vamos supor aqui que é R$1. Tá? E aí vamos retomar esse caso aqui, né? Aqui a gente avaliou a empresa pelo método FCD, ou seja, ela valia 10. E vamos analisar agora pelo método de ações. Então, aqui, quanto vale esse 1.800? De capital de terceiro é o próprio capital de terceiro, né? A dívida, o valor da dívida. E quanto vale o capital próprio avaliado pelo preço das ações? Se o valor patrimonial da ação é R$1 e eu tenho 6.200
reais ou dólar, dividido por 1, eu tenho 6.200 ações. Então, quando você for analisar uma empresa, é só olhar lá em notas explicativas, a DMPL, etc. Tem lá, a empresa emitiu tantas ações. Né? E a cotação em 20, só fazer a conta, dá 7.440. Aí, como ativo bate com passivo, quanto vale essa empresa? É só somar aqui, né? 7 mais 1 dá 9.240. Olha que interessante, pessoal. Quanto vale a empresa pelo método fluxo de caixa descontado? 10. E quanto vale a empresa pelo método de ações? 9. E aqui eu apurei o MVA por diferença. Aqui deu 1.240. Então, vocês viram que vocês conhecem dois MVAs agora? Tem um MVA que é o fluxo de caixa descontado. E o MVA pelo método de ações, que é um valor menor. Tá? Qual deles é o valor correto da empresa? Qual deles está correto? Então, qual que é o valor correto da empresa? A empresa vale 10 ou a empresa vale 9? Se for um vendedor, ele fala, depende, né? Para quem falar, a gente é conveniente. Mas assim, para vocês, a empresa vale 10 ou vale 9? São dois métodos diferentes. Né? Qual que é o método mais utilizado? No mercado americano, europeu, né? Que tem quantidades, volumes de negociações na Bolsa de Valores, eles usam mais ações. Tá? E aqui no Brasil, como o próprio mercado de capitais, a quantidade de negociações não é tão relevante, a gente acaba usando o fluxo de caixa descontado. Até porque tem muitas empresas de capital fechado que não têm ações em bolsa, então tem que usar o fluxo de caixa descontado. Então, qual é o valor correto? Aí vocês ficam refletindo. Na verdade, não tem o valor correto. Se perguntar assim, vamos lá, qual que é o valor verdadeiro da empresa? O valor correto? Não sei, mas se você for vender a empresa na Bolsa de Valores, você vai vender por 9, porque a cotação do preço das ações, né, a cotação é 9. Mas quanto que vale pelas expectativas internas, aqui que você está dentro, conhece o futuro? Ela vale 10. Então, por que o mercado está valorizando menos? Aí você aperta a orelha lá do diretor de relações com investidores, talvez tenha que intensificar o que é a relação da empresa com o mercado. Talvez ela não esteja conseguindo transmitir todas as expectativas boas que a empresa tem. Estou exemplificando só. Né? Então, agora vamos àquele índice, IEVA. IEVA significa Índice de Especulação do Valor Agregado, é o IEVA. E vocês vão calcular aqui o valor provável das ações. Então, aqui o valuation pelo modelo de ações e aqui o valuation pelo modelo fluxo de caixa descontado. Tá? O IEVA, a fórmula dele, vocês vão ver no livro, na apostila, nos artigos, né? É MVA ações dividido por MVA fluxo de caixa descontado. Então, aqui, 1.240 por 2.213 deu 0,56. Tá? Deu abaixo de 1. E o que pode significar isso, pessoal? Então, vamos analisar. O numerador corresponde a expectativas de quem? Do investidor, do mercado. É isso? Aqui, o mercado está esperando aquela cotação lá, se vai subir, vai cair, mas corresponde ao mercado. E aqui embaixo é a empresa, são vocês, gestores. Né? Você pega, no caso, a família Setúbal, né? O investidor é a família e o gestor é a própria família. Então, aqui é a mesma coisa. Por isso que no Brasil a gente não consegue separar muito. Mas são expectativas diferentes. Né? E aqui deu 0,56. E aí, como interpretar esse VA? E a pergunta que é decorrente, né, vocês já até adivinharam, assim, esse preço das ações, que era 1,20, né, ele está super ou subavaliado? Na verdade, está perguntando assim, o ideal é que esperar para essa empresa subir ou ela vai cair? É isso que vocês vão refletir através desses indicadores. Né? E aí, então, qual que é o valor provável, a cotação provável? Não quer dizer que vai acontecer, né? Senão, imagina, os acadêmicos seriam bilionários. Né? Mas aqui, relembrando a formulação do IEVA, né? Como que a gente calcula? Então, o preço da ação vai subir ou vai cair? Então, quem respondeu cair, errou, porque ela vai subir. Tá bom? E o entendimento, ele tem uma lógica, assim, uma obviedade, né? Então, olha só, se você fosse olhar, quem tem chance de estar mais certo? Aqui embaixo, os gestores, que é 2.213,
O mercado que está lá só olhando de fora as demonstrações financeiras, 1.240. Então, aqui, se o cara fazendo, ele sabe das estratégias, dos produtos que vão ser lançados, das dificuldades, dos pontos fortes, né? Então, é provável que essa ação vá subir, pela lógica racional. O mundo não é 100% racional, né? Então, a tendência dessa ação vai subir, tá? E qual que é o valor provável? Então, a gente coloca aqui. Valor provável é o valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado, menos o capital de terceiro, né? Porque o capital de terceiro é uma outra fonte, ele não vai receber dividendos, dividido pela quantidade de ações, eu cheguei aqui em 1,36. Então, olha só, na situação atual, planejada da empresa hoje, a cotação está 1,20, mas assim, ela deveria chegar a pelo menos 1,36, tá? 1,36, então a ação vai subir. Então, vocês reflitam sobre isso, né? Sobre esse modelo, e tem que ir com calma, porque essa semana aqui o conteúdo foi realmente muito grande, e a gente se preparou para isso, né? Desde a lista dos 100 conceitos, todas as passagens, né? Demonstrações contábeis, análise de risco, retorno de investimento, e chegamos aqui, tá? Então, como que a gente interpreta esse IEVA, índice de especulação? Então, aqui ó, eu coloco no eixo X o EVA, que é o lucro gasoso, né? O lucro mais bem apurado. E aqui no eixo Y eu coloco o MVA, tá? Que é a expectativa futura. Então, eu separei em quadrante. Ó. O primeiro quadrante, quem está aqui? São as empresas que têm lucro, está positivo, né? Não está negativo aqui. E o mercado está reconhecendo o valor. Então, olha que interessante, a empresa está com lucro e o mercado está vendo com lucro. Então, aqui é o quadrante ideal da empresa que você tem que trabalhar para que a empresa esteja aí. Essas são as empresas, é o quadrante ideal. Olha o segundo quadrante. A empresa está com prejuízo, no entanto, o preço da ação não para de subir. Por que acontece isso? Você já enxergar, fala, professor, é óbvio, né? Você vê empresas aí de energia solar, aqui, por exemplo, fintechs, a Amazon na época, né, ficou aí anos e anos e anos, nunca deu prejuízo, lucro, né, com prejuízo e o preço da ação subindo, né? Então aqui é um quadrante que mostra essa consequência, mesmo com prejuízo o preço da ação sobe. O terceiro quadrante, se aqui é o ideal, o terceiro quadrante é o crítico, tá? Ninguém queria estar aqui, né? Por quê? A empresa está com prejuízo, está negativo, e o preço da ação só está caindo. Então, são as empresas. A Enro aconteceu isso, as lojas americanas e outras, né? Então, aqui é o quadrante crítico. E no quarto quadrante, olha que interessante, a empresa tem lucro ou prejuízo? Tem lucro, né? Porque está positivo. O preço da ação está subindo ou está caindo? Tem que gozar, está caindo. Olha que interessante, apesar de lucro, o preço da ação está caindo. Então, quem está aqui? Provavelmente pode ser uma empresa que já tinha morrido aqui no terceiro quadrante, está tentando ressuscitar, mas o mercado fica com o pé atrás. Ou pode ser empresas novas, de produtos ainda que o mercado não conhece. Então, isso é o que nós chamamos de ciclo de vida das empresas de acordo com quadrantes de valor agregado. Então, vocês leiam o material com tempo, né? Eu acho que essa exposição é o suficiente para que vocês tenham esse entendimento, né? E como atividades, é claro que não é obrigatório, não vou aqui puxar a orelha de cada um de vocês, mas quem puder e se interessar pelo assunto, né, refaça, né, os cálculos das duas empresas globais, que aqui nós fizemos com dados simplificados. Vocês podem pegar os dados reais, quantidade de ações, o beta, né, como que descobre o índice beta, né, tem aquelas tabelas, né, e refaçam já nessas duas empresas que vocês já estão trabalhando. Com certeza vocês vão aprofundar, né, relembrando, vocês têm acesso, né, a essas análises. Aqui tem dados de mercado, eu já coloquei o resultado, até porque vocês podem estudar agora, e com o resultado na planilha eu coloquei a aba do exercício e da solução, né? Então vocês podem comparar, e obviamente não se trata apenas de fazer conta, mas fazer a conta. Agora vocês estão num processo muito mais profundo do que só reconhecer, lembrar, esquecer, criticar, avaliar, interpretar, né? Vocês vão aprofundando. Então, gestão contábil é uma disciplina que tem que pôr um pouco a mão na massa para reforçar o entendimento. Tá? E as análises de retorno de investimento, ficou claro agora por que a Petrobras ela investiu aí quase que o equivalente à Apple, só que a Petrobras naquela época valia 214 bilhões de empresa e a Apple valia quase 1 trilhão de valor. Quem que agrega mais valor?
Então, na verdade, esse é o papel mais importante do gestor contábil ou do gestor empresarial em qualquer aula. Então, encerramos, né, esta aula. Foi pesada, então esses conceitos são de difícil, né, absorção. Então, vocês respirem com calma, leiam os materiais, façam os exercícios, né? E para a próxima semana, depois de recuperados dessa, né, nós vamos discutir um outro aspecto que é muito pouco utilizado no Brasil, chamado alavancagem financeira. Na verdade, a gente já deu umas dicas durante as semanas, né? Lembra quando nós falamos de endividamento? Olha, aqui no Brasil, o endividamento alto é meio ruim, né? Então, e é o contrário do que pensam lá fora, né? Então, leiam, se possível, os materiais da próxima semana e aí vocês vão acompanhar melhor o conteúdo. E como bônus, né, a gente incluiu aqui também, a pedido da organização, né, um tópico, um slide sobre fraudes contábeis. E olha esse termo aqui, procure na internet o que é contabilidade criativa. Vocês vão se surpreender, tá bom? Então era isso e muito obrigado e até a próxima semana. Eu vou trocar a cor da minha camisa.